Com lesão na panturrilha, Richarlison chora com medo de ficar de fora da Copa do Mundo. Seja muito bem-vindo ao Top da Bola, o seu canal oficial de aquecimento para a Copa do Mundo. E agora, bora pro vídeo. O atleta que pratica esporte de alto rendimento está sempre sujeito a lesões. No futebol não é diferente. Infelizmente, os jogadores têm que conviver com lesões ao longo de sua carreira. Mas a lesão pode se tornar mais grave ainda e até mesmo causar um estrago maior, quando tira o atleta de jogos ou de competições importantes. No último fim de semana, Richarlison deixou o campo no duelo contra o Everton por conta da lesão na panturrilha. Após a partida, o atleta foi visto caminhando com a ajuda de muletas e se mostrou bastante preocupado com a sua condição, chegando até a chorar em uma entrevista. Richarlison realizou exames na última segunda-feira, dia 17 de outubro, e foi diagnosticado com uma lesão de 2º grau na panturrilha. Com isso, o atleta deve ficar fora de ação por um período de 2 a 3 semanas, mas irá disputar a Copa do Mundo, tranquilizando assim o atleta, seus familiares e todos os torcedores. A comissão técnica de Tite já foi informada de que a contusão não é tão grave e que o jogador estará em condições. Saudável, ele fará parte da lista de 26 convocados que será divulgada no dia 7 de novembro. Mas, infelizmente, tivemos ao longo dos anos jogadores que tiveram lesões às vésperas de uma Copa do Mundo e acabaram ficando de fora da competição. Vamos agora apresentar uma lista de alguns jogadores que passaram por isso. Começando pelo craque Van Basten. Eleito o melhor jogador da Europa pela France Football por 3 vezes, em 88, 89 e 92, Marco Van Basten era o homem principal da seleção holandesa. Mas as lesões falaram mais alto e, com problemas nos tornozelos que o fizeram praticamente não jogar no ano de 93, ele não pôde ir aos Estados Unidos para disputar a Copa de 94. Logo depois, ele se aposentou, precocemente, com apenas 30 anos. O capitão da Alemanha, Michael Ballack, rompeu os ligamentos do tornozelo direito em um jogo do Chelsea, após sofrer uma entrada do ganense Kevin Prince Boateng. Detalhe, Alemanha e Gana estavam no mesmo grupo da Copa de 2010 na África do Sul. De origem ganense e nascido em Berlim, Kevin Boateng é irmão do lateral Jerome Boateng, que disputou o Mundial pela Alemanha. Outro craque que ficou de fora de uma Copa devido a uma lesão foi David Beckham. O veterano meia inglês ficou de fora da Copa da África do Sul em 2010, após romper o tendão de Aquiles em uma partida pelo Milan, em março do mesmo ano. O atacante Ravanelli estava com boa passagem pelo Middlesbrough e era presença certa na seleção italiana que participaria da Copa do Mundo de 98, na França. Porém, uma pneumonia tirou suas chances de ir para a Copa. Chiesa foi seu substituto. Ravanelli não voltaria a vestir a tradicional camisa azul pelo resto de sua carreira. Chegamos agora ao corte de uma Copa do Mundo que talvez tenha sido um dos mais sentidos em todo o futebol mundial. Estamos falando do polêmico corte do craque Romário para a Copa de 98. Então, com 32 anos e já com uma carreira consolidada, Romário protagonizou um dos momentos mais dramáticos da seleção. O atacante havia sofrido uma lesão muscular na panturrilha. A comissão brasileira, liderada pelo técnico Zagallo, optou por cortar o baixinho. O médico Lívio Toledo chegou a dizer que o excesso de futevôlei causou o machucado. O anúncio do corte foi feito em uma entrevista coletiva na França, quando o camisa 11 chorou e protestou contra Zagallo, o auxiliar Zico e companhia, afirmando que poderia se recuperar durante o torneio. Ele voltou a jogar pelo Flamengo durante a competição na França. O corte evitou que o Mundial pudesse assistir a dupla entre Ronaldo e Romário, que brilhara no ano anterior. Mas antes de continuarmos, se você gostou desse vídeo, já se inscreva, curta e ative o sininho das notificações. E assim, você ficará por dentro de todas as notícias, curiosidades e informações da maior Copa de todos os tempos. E agora, segue o jogo! Outra lesão que marcou muito a seleção brasileira foi do volante Emerson em 2002.
homem de confiança de Filipão, o até então capitão, foi cortado nas vésperas da estreia em razão de uma lesão no ombro, sofrida durante um rachão, quando atuava de goleiro. Ricardinho foi convocado para o lugar de Emerson. Por ironia do destino, Emerson, cortado em 2002, foi quem substituiu Romário, cortado em 98. Um dos jogadores-chave do esquema de Roger Lemaire, Robert Pires, ficou de fora da Copa do Mundo de 2002, após sofrer lesão no joelho. Lemaire tentou vários substitutos, como Wiltor e Djorkaeff, mas a França perdeu muito com a ausência do meia do Arsenal durante o torneio da Ásia. O meia Juninho Paulista era considerado presença certa para a Copa de 98. 4 meses antes do torneio, ele levou uma entrada violenta do lateral espanhol Michel Salgado, fraturando a perna. Mesmo recuperado clinicamente, o jogador acabou não convencendo o Zagallo e ficou fora da lista final. Juninho ainda participou da equipe campeã de 2002, começando como titular e perdendo espaço durante o torneio para Kleberson. Voltando um pouco mais no tempo, na Copa de 82, o jovem Careca era a principal esperança de gols do Brasil, de Tele Santana. Às vésperas da Copa, ele sentiu um estiramento e teve que ser tirado da lista brasileira. Pela segunda vez consecutiva, Roberto Dinamite foi convocado de última hora, já que em 78 ele substituiria o atacante Nunes. O titular do ataque na Espanha foi Serginho Chulapa. E para fechar a nossa lista, temos uma das piores lesões que deixou um jogador de fora da Copa, que foi do francês Cissé, cortado da Copa do Mundo da Alemanha em 2006. Após ter a perna direita quebrada pelo jogador Zenzi no amistoso dias antes da Copa, em que a seleção de seu país venceu a China por 3-1, o então camisa 9 deixou o campo chorando de dor e foi cortado. O anúncio foi feito instantes depois da partida pelo técnico da equipe, Raymond Domenech. Trezeguet foi chamado às pressas para substituí-lo. Muitos outros atletas tiveram seus sonhos de disputar uma Copa interrompido ou adiado. Se você quiser uma parte 2 deste vídeo, deixe aqui nos comentários, faça parte da nossa comunidade e nos ajude a produzir nossos conteúdos. E não se esqueça, é claro, de curtir e compartilhar esse vídeo para conseguirmos chegar a mais pessoas e assim estarmos cada vez mais produzindo conteúdos relevantes para você. Até a próxima!